Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Graça e paz a todos que nos assistem, especialmente os da família da fé. Eu estou aqui para convidar todos vocês para estudar conosco o tema da próxima lição, do próximo trimestre bíblico, cujo personagem central é Jó, e que tem por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Essa é a lição que nós estudaremos no próximo trimestre. Eu tenho certeza que dentro dessas 3 lições nós temos muito a que aprender, né? A lição tem muito a nos propor, no que diz respeito a como aceitar e compreender melhor o fato de que todos nós um dia, mais cedo ou mais tarde, teremos também o nosso dia de Jó nas nossas vidas, né? Afinal de contas, que não teve um dia em que você semeou o bem e colheu o mal, e em que o que nós mais temíamos nos aconteceu, né? Ou então que você procurou um ombro amigo e encontrou adversários, acusadores. Então, todos nós já tivemos o nosso dia de Jó. Eu tenho certeza que essa lição tem muito a nos ensinar acerca desse tema, né? Como lidar com o drama do sofrimento humano, do sofrimento do justo, né? Que culminou, no caso de Jó, na sua restauração. Essa foi a situação que Jó encontrou. E se você se identifica com qualquer uma dessas situações de sofrimento, de pesar, de luta, de provação, de céu fechado, então eu tenho certeza que você vai se identificar muito com aquilo que o trimestre tem a propor dentro dessa lição, dentro dessa temática, né? Que está dividida em 13 lições, estão agrupadas em 13 lições. Quais sejam? Vamos dar aqui uma pincelada rápida em cada uma delas para a gente ter um panorama assim de geral daquilo que vai ser estudado no próximo trimestre, e que eu repito, temos muito a aprender, porque o conteúdo é muito bom, é muito significativo para as nossas vidas espirituais, ok? A lição número 1 do livro de Jó, lição 1 e 2, vão nos dar um panorama histórico sobre o livro e sobre a pessoa de Jó. Vamos situar no tempo e espaços, tanto sobre o livro, o conteúdo do livro, como a pessoa de Jó. Quem era Jó e por que tudo o que lhe aconteceu, para aqueles que ainda não sabem, né? O que eu acho bastante difícil. A lição número 3 tem por título Jó e a realidade de Satanás, que vai nos ensinar sobre a realidade desse mundo espiritual que nos rodeia, e que no tocante ao mal tem na figura de Satanás, tem em Satanás a sua figura predominante. A lição número 4 tem por título O Drama de Jó. Tratará dos dramas pessoais que acometeram esse personagem, começando com a perca dos bens e culminando com aquela terrível doença física que todos nós conhecemos, que levou Jó a se coçar com cacos de telha. A lição número 5 tem por título O Lamento de Jó, e tratará do momento que Jó começa a lidar com os efeitos físicos e psicológicos da provação que ele vinha passando, tá bom? A lição de número 6 é onde nós vamos começar a entender um pouco os teólogos que vão tentar explicar o drama do sofrimento do justo, né? E a lição de número 6 começa com a teologia de Elifaz, um dos amigos de Jó. Só os pecadores sofrem? Interrogação. Será? É isso que a Bíblia nos ensina, é isso que nós aprendemos, é isso que Jesus nos ensinou, que o sofrimento é apenas para os pecadores, o justo não passa por esse tipo de situação? Entenderemos um pouco melhor essa percepção equivocada, diga-se já de passagem, de saída, de que sofrer é só para os pecadores. Não é isso que a Bíblia nos ensina, e é isso que a lição vai propor a partir dessa lição número 6, a teologia de Elifaz, que é a seguinte: só os pecadores sofrem? Essa era a proposição de Elifaz. A lição de número 7, outro teólogo, a teologia de Bildade, outro dos amigos de Jó. Se há sofrimento, há pecado oculto.
Surge então aí esse segundo teólogo com a sua teologia do pecado escondido, que nós já ouvimos muito esse tema dentro de nossas igrejas, né? Que é uma espécie de teologia moral da causa e efeito. Se está te acontecendo algo de ruim, é porque algo de mal você fez, ok? A vida de Jó, evidentemente, destrói completamente esse pressuposto, né? De que se há sofrimento, há pecado oculto. A própria vida de Jó destrói esse pressuposto. A lição número 8 tem pelo título A Teologia de Zofar, outro teólogo entra em cena. O justo não passa por tribulações. Era o entendimento dele, né? Era a proposição dele para explicar a situação de Jó. O justo não é atribulado, ou seja, esse é o frigir dos ovos dessa teologia dele. Estudaremos também esse viés teológico de que quem é de Deus, de quem é justificado, de quem é de Jesus, está livre das agonias e dos dramas humanos. Evidentemente, esse pressuposto também não é verdadeiro. O próprio Senhor Jesus nos explicou que nesse mundo nós sofreríamos tribulações e aflições. Lição número 9 tem por título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, onde Jó discorre sobre a excelência da sabedoria divina, oculta em Deus e acessível apenas para aqueles que o temem, para aqueles que se achegam a Deus, compreensível apenas por esse viés. Não há outro meio de conhecer a Deus e a sabedoria de Deus a não ser o método do relacionamento. Deus é um Deus relacional, essencialmente, né? Uma vez que é um Deus tripartite, Pai, Filho e Espírito Santo, tem que haver relação aí, né? A lição número 10 tem por título A Última Defesa de Jó, onde Jó, já esmagado pelas circunstâncias e pela teologia da culpa de seus amigos, né, que procuravam nele uma culpa do estado lastimável no qual ele se encontrava, faz um derradeiro apelo a Deus, atestando a sua integridade moral, onde Jó, já esmagado por todo aquele sofrimento, por toda aquela tribulação, ainda com o acréscimo dos teólogos em volta dele, né, ao acusar ou inquirir sobre o seu sofrimento, sobre o seu drama, Jó faz um derradeiro apelo a Deus acerca da sua integridade moral, faz um discurso de si mesmo diante de Deus, atestando a sua integridade moral e a sua retidão, e portanto sem entender ainda o porquê tamanho sofrimento lhe vinha acometendo, tá? A lição de número 11 tem por título A Teologia de Eliú, mais um teólogo. O sofrimento é correção divina? Essa é a proposição dele. É dentro disso que a lição vai discorrer. Vamos tomar pé um pouco melhor dessa teologia e dessa meia-verdade, né? E a vida de Jó é prova disso, de que nem sempre o sofrimento é uma correção divina. Jó não estava sendo corrigido de absolutamente nada, era um homem íntegro que recebeu o testemunho do próprio Deus da sua integridade, tá? No caso de Jó não era, mas é claro que por vezes a gente recebe correções pedagógicas da parte de Deus, visando o nosso crescimento espiritual. Portanto, é uma meia-verdade, ok? O sofrimento nem sempre é uma correção divina, mas às vezes para nos elevar espiritualmente, ou para nos levar a conhecê-lo melhor, tá? A lição de número 12 tem por título Quando Deus se revela ao homem, né? E vai trabalhar dentro do capítulo 38 em diante do livro de Jó, onde Jó é confrontado com a sua insignificância ante a majestade criadora de Deus, e também vai falar das consequências dessa revelação de Deus a Jó. É quando Jó, já no ápice do seu sofrimento, enfim ouve a voz de Deus, enfim o céu se abre para a sua oração e ele recebe a resposta divina, e é reduzido a sua insignificância humana perante Deus, quando Deus começa a lhe inquirir e fazer proposições a fim de que ele entenda o seu tamanho e possa perceber a grandeza de Deus, ok?
A lição de número 13 tem por título Quando Deus restaura o justo, e vai tratar das bem-aventuranças que sobrevieram a Jó quando Deus lhe mudou o cativeiro, como está dito no livro de Jó, quando Deus mudou a sua sorte, da paga que ele teve por todo o seu sofrimento, né? E não foram poucas as pagas, né? No começo do livro de Jó, capítulo 8, está dito: o teu começo, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado aumentará de sobremaneira. Então, foi de fato o que aconteceu. O último estado de Jó veio a superabundar de uma maneira tal que só mesmo Deus poderia fazer isso na vida de um ser humano, né? Então são essas 13 lições, dentro dessa temática que nós vamos trabalhar no próximo trimestre. Eu tenho certeza que esse é um ótimo conteúdo. E convido você a estar conosco, se você se identifica, se você já teve o seu dia de Jó, se você está vislumbrando um dia de Jó na sua vida, se você já experimentou o silêncio dos céus diante das suas orações, se você já semeou o bem e colheu o mal e não entendeu o porquê, se você já esteve à procura de um ombro amigo no dia do sofrimento e encontrou gente com o dedo em riste, te acusando de males que às vezes você nem sequer cometeu, então você vai se identificar com Jó, porque Jó é uma figura pivotal no que se refere ao sofrimento e ao drama humano. Aliás, a principal do Velho Testamento, excetuando-se Jesus Cristo, no Novo Testamento, Jó é a figura que caracteriza essa situação, esse drama humano do sofrimento, no caso de Jó, do sofrimento do justo. Então, fica difícil não se identificar e não aprender com a história de Jó, com aquilo pelo que ele passou. Então fica o convite para todos vocês que gostam de aprender, para vocês todos que querem crescer espiritualmente, para vocês todos que encontram-se dentro de uma dessas situações que eu mencionei, venha estar conosco e aprender um pouco sobre a vida de Jó, que eu tenho certeza que você vai crescer muito mais espiritualmente, ok? Fica o convite. A graça e a paz de Deus esteja com todos. Amém.